Paz seja convosco. Hoje eu quero estar conversando aqui com vocês, trazendo uma mensagem muito importante. Já hoje é um costume que não somente a Igreja de Deus, mas a Igreja Católica, hoje está sendo difundido em algumas denominações. Então eu quero estar trazendo para vocês hoje aqui sobre o lava-pés. Jesus praticou o lava-pés, né? E no momento que Jesus fez o lava-pés, ele estava reunido, não tenho certeza, ninguém tem, que ele estava exatamente com os 12 apóstolos. Pode ser que ele também tinha alguns outros discípulos com ele. Mas eram pessoas que estavam voltadas exatamente para a questão do cristianismo, de Jesus, claro, dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, no dia da ceia, provavelmente 14 de Nisan, Jesus colocou ali água na bacia, colocou água ali, pegou uma toalha, cingiu com a toalha, né? Colocou a toalha, acho que na cintura, sei lá, e saiu lavando os pés dos discípulos, ou melhor, dos apóstolos. Provavelmente também dos discípulos, que até os apóstolos também eram seus discípulos. Discípulo quer dizer aluno. Só que ali, provavelmente, não era qualquer pessoa que fazia parte ali, né? Jesus não saiu lavando os pés das prostitutas, dos assassinos, dos homossexuais, né? Então Jesus não lavou o pé dos pecadores em si. Jesus lavou o pé das pessoas que estavam com ele. Jesus lavou os pés aos seus apóstolos, ou seja, aos seus discípulos. E Judas, aquele que estava com ele, Jesus lavou o pé dele também? Sim. Infelizmente. Só que Judas, Jesus disse assim, né, que ai daquele por quem vem o escândalo. E no caso de Judas, ele se ferrou, né? Mas a gente sabe que até Davi, conforme está no Salmo 41, versículo 9, até Davi foi traído por aquele que dizia ser seu amigo. Mas o que é que Jesus disse sobre Judas? Melhor seria esse homem se ele não tivesse nascido. Mateus 26, versículo 24. Seria melhor que ele nem tivesse nascido, porque ele acabou sendo enforcado, depois as suas entranhas se arrastou por lá, conforme está em Atos, acho que 1:28, né? Então Judas, ele se ferrou. Mas Judas, a Bíblia diz que Jesus dizendo assim, Pai, do que o Senhor me deu, dos discípulos que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já era filho da perdição. Judas já era um destinado a isso. Mas Deus destina alguém? Existe vaso de honra e vaso de desonra, né? Agora, a culpa não é de Jesus. A culpa está na própria escolha. Agora, Deus, o onipotente Criador, sendo onisciente, ele já sabia do caráter de Judas. Sabia que ele iria fazer isso em troca de dinheiro, em troca de alguma coisa, né? É bem verdade que, como diz a maioria das denominações,
das denominadas igrejas que tem por aí, que Jesus deu uma grande aula de humildade. Ele deu mesmo uma aula de humildade, porque ele sendo mestre, ele sendo um grande rabino, alguém teria que colocar água numa vasilha e lavar os pés dele. Quando ele foi lá fazer aquela visita para Simão, né? Acho que Simão, onde a Maria, irmã de Lázaro, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos e tal. Ele mesmo disse assim, viu, desde que eu entrei aqui, porque era costume entre os judeus da época, quando o caminheiro chegava com os pés sujos, o criado da casa, ou escravo, vinha com a água, lavava os pés do caminheiro, enxugava, né? Era assim. Jesus cobrou do seu anfitrião ali, né? Simão, né? Cobrou dele, falou, desde que eu cheguei aqui, você não ponhou água para me lavar o pé, você não me saudou com ósculo santo. E essa mulher não me cansa de beijar os pés. Tá, mas nós não vamos falar de ósculo santo, nós estamos falando de lava-pés. Então, a gente vê então que Jesus deu uma aula de humilhação, sim, de humildade, sim. Porque até ele disse que o maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Deus o livre aí, você está numa cama aí, precisando ser servido. Então, muito melhor, é bem melhor aquele que está te servindo, aquele que está dando banho em você, dando remédio, dando comidinha na sua boca, é melhor para ele do que para você que está numa situação terrível dessa. Eu não quero. Então, eu prefiro servir, sempre. Então, para mim, não é humilhação servir alguém. Para mim, é honra. É uma honra ter o poder, a capacidade para servir alguém. Então eu vejo que ele deu sim exemplo muito mais profundo do que isso ainda. Ele mostrou que nós não somos nada, e quem não vive para servir também não serve para viver. Então nós devemos servir. A Bíblia diz que tudo o que vier à mão para fazer, fazei com todas as suas forças, né? Mas ele deu esse exemplo em um dia especial. Não foi qualquer dia, um dia especial, um dia de 14 de Nisan, do primeiro mês judaico. E ele deu esse exemplo para que as pessoas seguissem esse exemplo. Fizesse também a cerimônia do lava-pés. É uma coisa muito importante que nós fazemos, porque uma vez fazendo a cerimônia, nós estamos lembrando do que Jesus fez. Lembra que quando aquela mulher lavou os pés dele, como eu falei, com lágrima, Jesus falou, todo lugar que for, deve falar sobre isso. Você não vê pregação de pessoas falando a respeito do grande benefício que a mulher fez, lavar os pés de Jesus com lágrima. Só vê ali maltratando a mulher. Mas Jesus deixou um mandamento que deveria levar em frente aquele feito que a mulher fez. Agora, ainda mais esse feito de Jesus, esse exemplo que Jesus disse. Então, ele deu o exemplo num dia especial e nós devemos também seguir esse exemplo dele. Então, não significa que não pode ser usado em outras ocasiões. Pode. Só que como cerimônia, deve ser no dia da Páscoa. No dia 14 de Nisan. No dia da Páscoa. Como cerimônia, tem que ser nesse dia. Agora, no dia a dia, se alguém precisar,
Se a pessoa não consegue lavar os pés, a pessoa não consegue tomar um banho, a pessoa não consegue colocar uma meia, um sapato, amarrar o seu sapato, por que você não abaixa e não faz isso? É seguir o mandamento de Jesus, o qual nós vamos ver aqui em João capítulo 13, nós vamos estar vendo assim. Então, mas ele deu exemplo em um dia especial, não significa que não podemos fazer isso em outras datas, né? Mas neste evento exemplar que Jesus deu, ele frisou o dever da cerimônia, né? Mas acima de tudo, a necessidade de usar, se preciso for no dia a dia. Há uma necessidade de usar. Se você vê uma situação que alguém está necessitando, precisando, e nós, como cristão, não estendemos a mão, não fazemos, agimos conforme tem que agir, então nós estamos transgredindo essa lei que Jesus deu. Porque só fazer no dia da cerimônia, não, beleza, as pessoas vão com o pé limpo lá, você joga uma aguinha em cima e acabou, é só cerimônia. Não passa de cerimônia. Não passa de um evento comum. Mas e o dia a dia, quando você pegar uma pessoa com o pé sujo, uma pessoa com o pé, de repente, com feridas, pegar uma pessoa, hoje não temos mais leprosos, né? Mas pegar uma pessoa na situação terrível e você ter que fazer. Aí sim é que precisamos, né? Então vejamos os mandamentos do lava-pé. Em João capítulo 13, no versículo 12 e 13. No versículo 12 e 13, quer dizer, vai até o versículo 17, 18, sei lá. Então, no versículo 13 ele pergunta: entendeis o que eu fiz? Vocês entenderam? Será que tem muitas pessoas que praticam o lava-pé? Será que ela entende o que Jesus fez? Será? Então Jesus diz: vocês entendeis o que eu tenho feito? Jesus pergunta: entendeis o que eu tenho feito? Eu sendo mestre, rabino, né? Eu vos lavei os pés, coisa que só é para servo fazer, vocês também devem de fazer o mesmo. No verso 14 ele disse assim: se eu como mestre vos lavei os pés, os seus pés, vocês também devem fazer o mesmo. Isso é um mandamento, está no verso 14. No verso 15 ele disse assim, que deu o exemplo e que os seus devem seguir. Então, nesse caso, ele está reforçando o mandamento do dever de lavar os pés. Mas volto a frisar, não é só na cerimônia, é no dia a dia também. O versículo 17 é um versículo especial. Ele disse, ele afirma: se sabeis essas coisas, serão bem-aventurados se praticar. Então ele reforçou o dever da prática. Isso não vale só para cerimônia, mas no dia a dia, como eu já tenho dito. Essa prática tem que ser literal, né? Então, fazer só como cerimônia, mas ver uma pessoa precisando, né? Principalmente a pessoa da família ou da mesma fé, uma pessoa incapaz, e nós não estender a mão para ajudar ela,
só a cerimônia não vai adiantar nada. As pessoas têm uma mania de querer fazer as coisas só na base da cerimônia e achar que ela é valorosa, que ela tem o seu valor. Não, não é por aí não. Não é mesmo por aí. A cerimônia tem valor? Tem. Mas a cerimônia ela é nada mais, nada menos do que uma pré-preparação para o acontecido que vier a acontecer. É como numa empresa, tem lá o dia da preparação lá do bombeiro, né? Ali é uma simulação de que está pegando fogo, uma simulação de que alguém está desmaiado. Então, ali tudo é simulação, não é nada verdade. É uma simulação. Mas tudo aquela simulação é um preparativo para um fato real. O amanhã você se deparar com uma situação real, você vai lembrar do dia que você fez aquela preparação que não era real. Era apenas uma demonstração. Então, a cerimônia, ela não passa de uma demonstração. Só que no dia a dia, se você negar de estar fazendo no dia a dia, a cerimônia não adiantou nada para mim nem para você. Meus amados, que Deus abençoe. Não esqueça seu joinha. Se você caiu de paraquedas, se inscreva e acione o sininho. Marque todas para continuar recebendo os nossos estudos. Que Deus abençoe. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.